Olá, que bom ter esse momento para uma pausa, para uma reflexão. Nosso tempo aqui vai ser guiado por uma pergunta bem simples, mas ao mesmo tempo muito profunda, inspirada na vida de Jesus. A gente está realmente disposto a crescer a cada dia um pouquinho mais? A ideia é que a gente use estes instantes não só para aprender, mas para se transformar de verdade. Se por acaso tiver um diário, um caderno por perto, ele pode ser um ótimo companheiro para essa jornada. Então, por onde começar? Bem, a nossa jornada começa com um convite, um chamado que ecoa há séculos, inspirado por aquele que é o nosso modelo perfeito de vida. Pensa só, em uma única frase, São Lucas resume anos e anos da vida de Jesus. Anos de um crescimento silencioso, constante. Ele, que já era perfeito, quis passar por todo esse processo para nos mostrar o caminho. E olha, isso não é um ideal distante, inalcançável. É uma vocação diária. O crescimento de Cristo lá em Nazaré é o modelo para o nosso crescimento, aqui e agora. Ok, mas como é que Jesus cresceu exatamente? Entender isso é a chave para a gente compreender a nossa própria jornada de desenvolvimento. Vamos mergulhar um pouco nesse mistério. E aqui a gente entra num ponto fascinante da nossa fé. Jesus, na sua humanidade, aprendeu como nós. Aprendeu um ofício com São José, ouviu as orações de Maria, estudou as Escrituras. O seu conhecimento humano crescia com experiência. Ao mesmo tempo, por ser Deus, sua natureza divina já tinha uma ciência perfeita, completa. Ele viveu esse mistério de unir essas duas realidades de um jeito perfeito. Ou seja, não era teatro, sabe? Ele não fingia quando fazia uma pergunta ou se admirava com algo. Eram reações humanas autênticas. Ele quis ser como a gente em tudo, para que a gente pudesse ser como ele. Certo. Agora, vamos olhar um pouco para dentro. O crescimento de Jesus nos convida a cuidar do nosso próprio jardim interior, a vida da nossa alma. Pensa que incrível isso! Enquanto o corpo, com o tempo, envelhece, a alma, que vive em graça, rejuvenesce. A vida espiritual, que é a vida de Deus em nós, é um caminho para uma juventude eterna, onde a alma se aproxima cada vez mais daquele que é a alegria da nossa juventude. E como a gente faz isso? O caminho é bem claro. A graça de Deus, que é o seu auxílio gratuito, é a semente. O nosso esforço diário em praticar as virtudes é a água que faz essa semente crescer. Um não funciona sem o outro. Mas existe um grande obstáculo nesse caminho, o pecado. Ele não é só uma quebra de regras, sabe? É algo que nos diminui, que nos impede de ser quem a gente foi criado para ser, de alcançar a nossa plenitude. Agora, vamos fazer uma pequena pausa. De verdade, respire fundo. É um tempo para se perguntar com sinceridade. Em que área da minha vida Deus está pedindo um crescimento? Qual virtude precisa ser mais cultivada? Se estiver com o diário, anote. Dê um nome a esse ponto de crescimento. Sabe, o crescimento não acontece em grandes saltos espetaculares. Ele acontece nos pequenos passos, no ato de paciência, numa palavra amável, num dever bem feito. A santidade se constrói nos detalhes do dia a dia. Só que essa vida interior, ela não pode ficar escondida. Ela precisa de um corpo, de um rosto. Ela deve se manifestar num caráter humano maduro, sólido. É aquele princípio, sabe? A graça não destrói a natureza. Pelo contrário, ela a aperfeiçoa. Não dá para construir um arranha-céu espiritual sobre fundações humanas que são frágeis. Ser santo é ser plenamente humano. E esse quadro aqui, olha, ele funciona quase como um espelho. De um lado, os sinais de maturidade, estabilidade, realismo, responsabilidade, serenidade. Do outro, os traços da imaturidade, arrogância, teimosia, fuga para a fantasia, reclamações e medo do esforço. Olhando para essas duas colunas, onde é que a gente se encontra com mais frequência? É um bom exame de consciência. Depois de toda essa reflexão, a pergunta que fica é: e agora? O que fazer a partir deste momento? Qual o passo prático? E o ponto mais importante de tudo é não desanimar. A maturidade espiritual e humana é uma maratona, não uma corrida de 100 metros. Cada novo dia oferece uma nova oportunidade para uma pequena vitória sobre si mesmo. E a boa notícia é que a gente não está sozinho nessa jornada. Temos um modelo perfeito de crescimento integrado. Em Maria, a gente vê a humanidade na sua plenitude, correspondendo perfeitamente à graça de Deus. Então, com base no que foi refletido, no que talvez foi anotado, a decisão é para agora, não amanhã, mas hoje. Qual será o pequeno ato concreto de crescimento, a pequena vitória do dia para oferecer a Deus?
Que Ele nos dê a graça de crescer a cada dia à sua imagem e semelhança.